grande loja maçônica do estado de São Paulo teve no dia 10 de abril a visita do ilustre senador e candidato à presidência da República pelo PSDB, Aécio Neves, que foi recebido pelos sereníssimos grãos-mestres das potências maçônicas GOSP, GOP e GLESP, que formam o Grupo Estadual de Ação Política, GEAP. O senador, após algumas formalidades, proferiu palestra no Templo Nobre do Palácio Maçônico, mostrando sua visão política sobre a atual situação brasileira e também apresentou seu plano de governo aos maçons e à sociedade, comprometendo-se com as prioridades sociais imediatas. Anseio pela colaboração da maçonaria brasileira, que sempre esteve presente nas grandes mudanças históricas do nosso país, finalizou o senador Aécio Neves. O evento contou com a transmissão ao vivo pela internet e pela web rádio GLESP. Se o Brasil é hoje um país melhor do que era algumas décadas atrás, e efetivamente somos um país melhor do que éramos algumas décadas atrás, isso em razão de uma construção que foi feita ao longo de muitos anos e por vários governos. Reconhecer e conhecer nossa própria história, eu acho que é um instrumento absolutamente fundamental para nós sabermos construir o nosso futuro. O Brasil, ao contrário do que alguns gostam de dizer, não foi descoberto em 2003. O Brasil vem desde a redemocratização, e me lembro sempre com uma saudade imensa do papel que meu avô Tancredo teve ao lado de tantos outros ilustres brasileiros, nos possibilitou termos em mãos os instrumentos necessários para fazer as transformações que lá atrás não foram possíveis de serem feitas. A grande realidade é que essas conquistas absolutamente decisivas e fundamentais à vida do Brasil foram colocadas em risco. Todas elas. Em primeiro lugar, por um governo ou por um grupo político que abandonou, abriu mão, abdicou de um projeto transformador de país para se contentar única e exclusivamente com um projeto de poder. A partir daí, nós passamos a assistir o mais perverso e nocivo aparelhamento da máquina pública já visto, aí sim, jamais antes visto na história do Brasil, e infelizmente as consequências disso são a qualidade dos serviços públicos cada vez piores, a desqualificação dos servidores e o espaço para a ineficiência e para os desvios, que se transformaram em algo absolutamente corriqueiro no Brasil. Na economia, fracassaram. Na infraestrutura, fracassaram. Nos avanços sociais, eles deixaram de vir e também fracassaram. A equação perversa que nos espera dentro de pouco tempo, qualquer que seja o próximo governo, é importante que isso seja dito com absoluta clareza. É essa: de inflação alta, crescimento baixo e uma perda crescente da credibilidade do Brasil junto a investidores. Isso que vem acontecendo com a Petrobras não é só um crime contra o dinheiro público, contra o erário. Isso é uma violência contra a cidadania. O aparelhamento das empresas públicas ultrapassou qualquer limite na história do Brasil. A tentativa da ampliação da CPI da Petrobras é única e exclusivamente o pretexto para que não haja investigação alguma, porque no momento da constituição da comissão, a maioria é governista e cabe a eles conduzir as investigações sobre o que quiserem e como quiserem. Eu chamo a atenção desse tema porque isso é de uma gravidade enorme, porque pode ser que daqui por diante, com essa interpretação, que nós esperamos que o Supremo Tribunal Federal até na terça-feira se manifeste em respeito à própria jurisprudência do tribunal, nós não teremos mais um instrumento vital para que os governos possam ser investigados onde haja fato determinado. E o que é mais grave, isso acabará chegando às assembleias do Brasil inteiro, porque a jurisprudência criada lá em cima, obviamente, vai ser repassada aos estados e depois às câmaras municipais. Está se tirando do parlamento de forma definitiva a possibilidade de fiscalizar as ações do executivo. Nós não teremos mais um parlamento, teremos menos de meio parlamento a partir dessa decisão, se ela prevalecer. Mas nós esperamos que o guardião da nossa Constituição, o Supremo Tribunal Federal, possa tomar a decisão correta, permitindo investigação sobre essa questão
é avilta, que envergonha e que traz indignação aos brasileiros em relação à Petrobras, mas que façam outras investigações sobre o que quiserem através de outras CPIs específicas. Mas é preciso uma profunda reforma no Código Penal e no Código de Processo Penal no Brasil. Nós apoiamos uma proposta do senador de São Paulo, Luizio Nunes, meu líder no Senado Federal, líder do meu partido, sobre uma questão muito tormentosa e em relação à qual todos desviam, que é essa questão da maioridade. O senador Luiz apresentou uma proposta, infelizmente, há 2 semanas atrás, a base do governo, e o líder do PT especialmente, impediu que fosse votada, que é o primeiro passo para o enfrentamento dessa questão. O que diz essa proposta e que eu pessoalmente apoiarei, por mais que seja algo que gera algumas reações em setores da sociedade. Sempre que houver um crime grave cometido por um jovem a partir de 16 anos de idade, reincidente, portanto, estou falando de crimes graves, latrocínio, estupro, enfim, e desde que haja, obviamente, a consulta ao Ministério Público da Criança e do Adolescente, o juiz pode, ele próprio, decretar ali o fim da menoridade daquele jovem reincidente que cometeu crimes graves. Companheiros meus, mas eu acho que necessária para ser enfrentada. Tudo o que passa em nossas mentes se reduz a uma só palavra: mudança, comprometimento. Se isso não acontecer, tudo permanece da mesma maneira. Senador, nos amedronta o futuro para nossos filhos e netos. Com tudo que aí está e a nossa esperança real e verdadeira é essa transformação que está sendo proposta. Sem isto, não iremos a lugar nenhum. A esperança da sociedade, do povo brasileiro, é que a mudança ocorra de fato e de direito. Esta é a essência de tudo, porque, como se encontra no momento, é impraticável, é impossível renovarmos esta esperança. Em nome de todo o povo brasileiro, é isso que tem que prevalecer. Nós temos que ter a liberdade de expressão, como também a de pensamento. E o fato de pensarmos diferente não nos faz inimigos. Embora o estado de convívio social hoje no Brasil nos sugere exatamente o contrário. Nos sugere uma linha divisória entre nós e eles. Nós, os amigos, operários, cuja classe média quer submeter, tentam a todo tempo nos impor uma cultura ou um modelo que nós não votamos e não desejamos. Mas essa é a nossa realidade de fato. O senhor falou muito sobre a sua motivação, sobre a sua vida pública, sobre a vossa experiência na administração de fato e não na teórica, que o encoraja a fazer essa cruzada. Pode colocar no plural, porque essa também é a nossa esperança. A da vossa experiência, a daqueles que estão ladeando consigo esse projeto, que também já provaram a esse país, que são capazes de fazer as reformas, que já o fizeram e que podem ampliar com a vossa presença. Nós acreditamos que não exista coincidência e sim sinergia. De todos os tópicos políticos que nós conversamos aqui na nossa entidade para sugerir ao senhor que fosse apontadas reformas efetivas ou seu ponto de vista, o senhor abordou todas elas. E muito mais do que a nossa esperança no sucesso da sua caminhada, é que o senhor implante de fato todos esses projetos, toda essa visão moderna de administração, como disse, ladeado pelo seu corpo político e técnico, que já é de conhecimento nosso.
já temos uma demonstração real e não teórica do que é possível fazer. Dizer ao senador e dizer a todos os meus irmãos e amigos que estão nos ouvindo, isso que nós estamos fazendo aqui é uma mobilização. E nós temos levado nas nossas palestras, na nossa conversa, um pensamento bem sucinto que diz o seguinte para cada um que está nos ouvindo: política é igual televisão sem controle remoto. Se você não se levantar para mudar, vai assistir o que não quer. Com a palavra, você disse uma coisa. Prezado senador, meu querido senador, estivemos juntos no nosso gabinete, trocando algumas palavras, e cada vez nos conscientizamos mais dos caminhos que nós estamos tomando. Mas eu vou ler rapidamente. Buscamos na visita de Vossa Excelência em seu pronunciamento novos horizontes para esse país. Parece que eu já estava antevendo as suas palavras. A sociedade é sabedora de nossos princípios de igualdade, liberdade e fraternidade. E justamente por isso nos cobra constantemente posicionamentos que contribuam de alguma maneira para a solução efetiva dos problemas que nos assolam. Hoje, infelizmente, o que temos são expectativas somente. Buscamos uma liderança política capaz de promover as reformas necessárias e urgentes e de legislar para o bem comum, em benefício de todos os cidadãos do nosso Brasil. Um líder que possa abraçar de forma concreta o interesse de servir a nação. Somente esse que pedimos. Enfim, que promova mudanças institucionais para que se evite novos mensalões. Os valores que cultuamos nos fazem repudiar os políticos que acreditam ainda que vivem em um país à parte, com leis próprias e condutas de ética e moral que beneficiam somente a eles, esperando que a população assista omissa e impotente os seus desmandos. Há um movimento claro de insatisfação, pronto a eclodir, como uma grande avalanche de descontentamento. Refiro-me ao movimento legítimo, sem a estupidez dos tumultos e as badernas que não retratam o comportamento ordeiro do povo brasileiro. Senador Aécio Neves, faz presente uma política voltada para as áreas de saúde, educação e segurança, nas quais o senador já citou. Pois, em pleno século XXI, um país que está entre as 10 maiores economias do mundo continua-se a morrer nas filas e corredores de hospitais, muitos dos quais não possuem estrutura adequada e onde falta qualificação profissional e respeito à dignidade humana. Ainda encontramos crianças fora dos bancos escolares, devido à falta de vagas, e escolas desatualizadas com professores muitas vezes despreparados e desmotivados, acobertados por um sistema de ensino ineficiente, que aprova o aluno sem a condição mínima de dar continuidade aos estudos, pois sequer estão qualificados para ingressar numa faculdade. Na área da segurança pública, nunca nos sentimos tão desprotegidos. Há nitidamente uma inversão de valores e a falta de uma política forte voltada ao setor. Mais uma vez, senador Aécio Neves, caso necessite, estamos à sua disposição no sentido de alinhar os esforços em projetos, outros que focamos e onde contamos com irmãos com formação e conhecimento que muito podem contribuir. Senador, é necessário falar de nosso passado e da influência da maçonaria no mundo. Somos, por natureza, construtores sociais. Em nossa querida Minas Gerais, irmãos notáveis tiveram participação destacada na Inconfidência Mineira, importante movimento pela liberdade. Em uma recente publicação, a Academia Mineira Maçônica de Letras destaca a participação de irmãos, principalmente de Joaquim José da Silva Xavier, nosso Tiradentes, mineiro da antiga São João del Rei, cidade que hoje leva seu nome, que naquele momento no Brasil, colônia, disseminava ideias que romperam as barreiras das serras e as montanhas de nossa Minas Gerais. E ainda hoje ecoam em nossos corações e nossas mentes, fazendo refletir, como dizia o mártir da Inconfidência: se todos quiséssemos, poderíamos fazer do Brasil uma grande nação. Já o irmão Jorge Lasmar, que ocupa a cadeira número 1 da Academia Mineira Maçônica de Letras, cujo patrono é Tiradentes, cita: Tiradentes não é um mito, é a realidade histórica, faz parte da alma viva de um povo. O seu valor, o papel que representou, foi sendo lapidado, como acontece com as grandes pedras preciosas,
para a fim de brilhar como uma estrela de primeira grandeza no universo. O sonho de justiça e liberdade está vivo na consciência dos homens, sérios dos que se preocupam com o futuro. Não o futuro representado pelo amanhã, pelo pôr do sol, simplesmente pelo amanhecer, mas o futuro que nós devemos construir com a responsabilidade de homens livres e de bons costumes, e no dia a dia, na esperança de um futuro melhor, mais fraterno. Nossos sonhos também são imortais como os de Tiradentes. Acreditamos no trabalho, na justiça, na fraternidade para o fortalecimento da nação. Excelentíssimo senhor senador Aécio Neves, ao qual tive a grande honra de conhecer hoje pessoalmente. Compartilhe de nossos desejos de um país justo e de igualdades, e sem privilégios, e terá um grande aliado. Muito obrigado. Estamos aqui com o senador Aécio Neves, candidato à presidência da República pelo PSDB, que veio proferir uma palestra na grande loja maçônica do estado de São Paulo, a convite das potências maçônicas GOSP, GOB e GLESP. Boa noite, senador. Boa noite. Eu gostaria de saber, no seu plano de governo, como o senhor pretende combater a corrupção na política? Olha, eu sou de uma escola política que preza valores, responsabilidade, seriedade e muito trabalho. Hoje o que nós assistimos no Brasil é uma violência absoluta a todos esses valores, da ética, do respeito ao próximo e da seriedade na vida pública. Eu tenho muita confiança, e a minha história mostra isso, como governador de Minas Gerais por 2 mandatos, como ex-presidente da Câmara dos Deputados, de que ética e eficiência podem caminhar juntas na vida pública. Nós temos que desaparelhar o Estado brasileiro, que hoje serve a um grupo político, que não tem mais um projeto transformador de país, tem única e exclusivamente um projeto de poder. E quando as pessoas que governam perdem a visão daquilo que é essencial para melhorar a vida das pessoas e pensam apenas na manutenção do poder, os resultados são esses que nós estamos percebendo aí. Há hoje um sentimento na sociedade brasileira, eu diria, de indignação em relação ao que está ocorrendo, aos resultados pífios na economia, a paralisia das obras de infraestrutura, todas elas com sobrepreços, a paralisia também dos avanços sociais que durante um período nós conquistamos e, sobretudo, pela forma absolutamente irresponsável com que as empresas públicas brasileiras vêm sendo administradas. É preciso botar um fim nisso. É preciso fazermos um governo que não seja de um partido ou de um grupo político, seja da sociedade brasileira, com metas, com enxugamento da máquina pública. Eu tenho dito que nós vamos acabar com metade desses ministérios que estão aí e vamos reunir não os aliados, mas eu pretendo, se vencer as eleições, fazer o governo não de um partido político, mas o governo da sociedade brasileira, com as cabeças mais talentosas, para que nós possamos recuperar a nossa credibilidade e também um crescimento sustentável em bases muito mais sólidas do que essas que, infelizmente, o Brasil vem vivendo. Ok, e existe um mal-estar muito grande nas redes sociais, na internet, sobre o assunto Marco Civil na internet, que já foi aprovado pela Câmara dos Deputados, e só está esperando os senadores aprovarem. Como o senhor vê esse projeto? Olha, esse projeto foi enviado pelo governo com viés autoritário extremamente preocupante, porque permitia que, por decreto, houvesse uma intervenção a qualquer tempo do governo federal nas redes. A neutralidade é um pressuposto que acho que com o qual todos nós concordamos. O projeto na Câmara tirou parte dessa possibilidade de intervenção do governo federal. Mas nós queremos ainda, ouvindo, sobretudo, entidades que atuam na internet, ouvindo especialistas, melhorar um pouco mais o projeto. Portanto, nós achamos que é possível, talvez entre 2 e 3 semanas, tê-lo em condições de votação. O que nós queremos é um acesso universal, o que nós não queremos é a intervenção de quem quer que seja. Mas, obviamente, uma internet que possa também respeitar a individualidade de cada um. O senhor pretende ter a maçonaria do seu lado? Olha, eu respeito muito a independência da maçonaria, mas temos uma grande convergência de valores. A maçonaria, historicamente, prega a justiça, a humanidade, valores como o da liberdade, da fraternidade, e mais do que nunca se faz necessário ouvir
aqueles que construíram a sua história em torno desses valores. O Brasil precisa de todos aqueles que querem ver resgatada a seriedade da vida pública e, como eu disse inicialmente, os valores que deveriam orientar essa atividade. Portanto, eu buscarei sempre me cercar das melhores cabeças, das melhores inteligências do país e, obviamente, encontrarei aqui muitas delas. Obrigado, senador.